3, 2, 1 e... Gravando. Fá, me tira uma dúvida. Já teve um momento assim que tu simplesmente olhou pra vida, para o quadro que se apresentava, e tu achou assim, não dá mais, vou desistir, não aguento, deprimida, talvez com uma pontinha de depressão? Sim, com certeza. E essa pergunta não foi ensaiada. A vida, ela não é linear, infelizmente. Ou felizmente, né? Ou felizmente. Não felizmente. Momentos que Seria a gente muito passa, chato, né? muito chato. A gente passa por momentos da nossa vida e que por muitas vezes nós ficamos extremamente perdidos, abalados emocionalmente, e inclusive a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz, né? E a gente por vezes esquece até o propósito que Deus tem na nossa vida. Isso aconteceu comigo. E a gente também às vezes até desiste. Como a gente esquece do propósito que Deus tem na nossa vida, do chamado dele, daquilo para o que ele nos chamou, que é para uma vida de relacionamento íntimo com ele como um pai, a gente termina esquecendo e desistindo daquilo que ele nos chamou, né? Recentemente nós fizemos um devocional no Evangelho de João, capítulo 21. Eu queria que falesse um pouco esse texto agora, só trazer para vocês luz do que vai ser lido. É exatamente aquele momento em que Pedro encontra com Jesus, Jesus já ressurreto, e faz aquela pergunta muito famosa, Pedro, tu me amas? Enfim. Mas só vai ler aí, porque existem detalhes escondidos, não tão escondidos assim nesse texto, e que saltaram aos nossos olhos. Amém. Então dá um pause agora no vídeo, pega a Bíblia e abre aí em João capítulo 21 e vamos ler comigo, porque é um texto um pouco mais longo, então é bom que você esteja aí com a sua Bíblia aberta. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Que texto incrível.
Que texto incrível, que texto incrível, que texto incrível. Riquíssimo. E aí eu fico pensando, gente, como Cristo, ele é tão lindo e ele trata pessoalmente cada pessoa. Cara, Pedro tinha, ao longo dos últimos 3 anos, convivido com o Mestre. Ele tinha sido chamado pelo Senhor, ocupado um lugar de destaque. Ele fazia parte do grupo dos mais chegados a Jesus. A vida dele havia mudado radicalmente, mas aí ele caiu. Aquela negação de Pedro por 3 vezes acabou com Pedro. O peso que ele carregava, emocional, de arrependimento, foi tão grande que ele simplesmente, eu acredito, Fabiana, que ele simplesmente, apesar de já ter estado com Cristo ressurreto em outras oportunidades, como aqui mesmo relata, é a 3ª vez que Cristo apareceu, mas faltava algo para Pedro, né? Faltava para Pedro a restauração, né? Esse encontro aqui estava faltando. Esse encontro estava faltando e eu percebo uma coisa, das muitas verdades que existem nesse texto, que para muitos estão escondidas, mas elas estão assim escancaradas, na verdade. A primeira coisa que nós precisamos quando nos encontrarmos neste lugar, que é um lugar muitas vezes de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de peso de um pecado, é o lugar de uma mochila muito pesada, uma doença na família, né? Um casamento que está em crise, um filho que tem dado muito trabalho. Eu não sei o que é que nesse instante pode estar causando em você esse mesmo sentimento que causou em Pedro, que um dia causou em mim e que um dia causou em Fabiano. Eu não sei o que é. E a primeira coisa que nós devemos fazer é voltar ao lugar de encontro. Pedro voltou para o mar, né? Que era o lugar onde ele tinha tido o primeiro encontro, que é muito marcante, né? Ele voltou ao lugar de essência, Fabiano. Um lugar de essência. A um lugar de partida, ao ponto de partida. Um lugar de encontro onde a nossa caminhada com Jesus, ela ganhou sentido. E foi exatamente ali onde Pedro, né, como você estava falando, cara, o mar para Pedro não significava necessariamente, como alguns já disseram, Pedro abriu mão de tudo e voltou para o mundo. Cara, que cabeça isso? Que cabeça isso? Eu enxergo muito mais profundo. Eu acho que Pedro, ele voltou ao lugar onde tudo fazia sentido, porque era ali que Cristo, cara... E por que fazer sentido? Porque foi onde ele foi chamado, né? Onde... Ali era onde ele sabia quem ele era, né? Assim, ele foi criado, o pai dele também vivia da pesca, então, além daquilo ali ser, vamos dizer, a casa dele, né? Então não tinha lugar melhor para ele. Não tinha lugar melhor para Pedro. E além disso, sentido. ainda virou um lugar marcado, né, na vida dele, espiritualmente falando. Ele teve um encontro com Jesus. Pela primeira vez. Ali Jesus já foi comissionado. Porque Jesus, ou seja, você não é mais pescador de peixes, você agora é pescador de homens. Ou seja, assim, naquele momento, ele não só encontrou com Jesus, como ele passou a ter sentido na vida dele. Exato. Mas, além disso, ele teve a oportunidade de presenciar a manifestação do poder de Jesus sobre a natureza, naquela situação, né? Não foi só uma também, né? Não aquela situação em que o mar estava revolto, a tempestade, e os apóstolos achavam que Jesus dormia, e ele simplesmente, com a palavra, Jesus acalma tudo. Então ele teve a oportunidade de ver essa manifestação. Quem é esse que até o mar e a tempestade dá ordens? Então ele viu a manifestação, a natureza se curvar ao Senhor. Cara... Ele viu Jesus andar sobre as águas, vinha ao encontro deles também numa tempestade. E ele andou sobre as águas. Cara, então o mar pra ele, tipo assim, era muito... O lugar de encontro. Era o lugar de encontro. Tá entendendo assim que quando eu li assim, eu disse, cara, é o lugar de encontro. Para Pedro, o mar era o lugar de encontro. E deixa eu fazer uma pergunta para quem tá nos ouvindo. Onde é o seu lugar de encontro? Qual é o seu lugar de encontro?
E muitas vezes não é um lugar físico. Para Pedro era o mar. O meu lugar de encontro foi na sala da minha casa. Foi na sala de casa. Mas No ordinário, no dia a dia, no ordinário, no dia a dia. Então, assim, pode ser um momento de oração, seu lugar de encontro. Pode ser uma canção, um lugar de encontro. Um versículo, um livro que você leu. Pode ser uma igreja, que aí seria um lugar físico, né? Pode ser a sala da sua casa, assim como foi comigo. Mas eu tenho certeza que você tem um lugar de encontro. Todos nós temos um lugar de encontro. E voltar à essência é permitir que o coração se lembre de onde tudo começou, que eu acho que era aquilo, né, que Pedro estava nessa ansiedade. Tipo assim, ele precisava voltar ao lugar onde tudo começou. Para que a esperança seja reacendida e a intimidade com Cristo renovada. E é exatamente esse o ponto que nós nos encontramos. Pedro, ele vai ao lugar de encontro, e o lugar de encontro é o mar. E ele vai fazer aquilo que ele sabia fazer, que foi exatamente naquele instante em que Cristo o encontrou. Ele estava pescando. Ele não tinha pego nada também, e Cristo vai e o chama. E Cristo repete a cena, imagina. É exatamente esse o ponto. Cristo sabia como trabalhar. Mas aí eu percebo que tinha mais. Tinha mais. Vê só, que coisa incrível. O lugar de encontro, quando nós decidimos voltar ao lugar de encontro, é importante que a gente entenda que é no lugar de encontro que Cristo prepara uma mesa da comunhão, a mesa da comunhão. Assim, o que é que vamos encontrar nesse lugar? Que encontraremos nesse lugar de essência? Ele. E como vai estar esse lugar? Com uma mesa preparada. A mesa posta. Lê esse versículo, Fá. É do 9 ao 14. Só um minuto. Só para reacender aqui, só para... Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Saliente-se que ele tinha perguntado, vocês têm algo para comer? E a Bíblia já tem falado que eles não tinham achado nada. Então imagina, eles estavam a noite inteira tentando pescar, não tinham encontrado nada. E Jesus grita lá da margem, né? Vocês têm algo aí para comer? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Cara, eles são surpreendidos, porque Cristo pergunta... E Jesus, venham comer. Vocês têm algo? Não tem nada. Ah, beleza. Quando eles desembarcam, Jesus disse, venham comer, eu já preparei tudo. Cara, nós vemos aqui o Cristo ressurreto. Deus. Nós vemos aqui Deus, simplesmente, ele... Antes da cruz, ele havia lavado os pés dos discípulos, preparado uma mesa para eles também. E agora, ressurreto, glorificado. Serviu eles Não novamente. apenas como Senhor, mas ele simplesmente mostra para eles que os ama de uma forma. E aí, nesse lugar de encontro, Cristo nos prepara uma mesa, e é na mesa que ele nos ama, nos acolhe, nos perdoa, nos serve, nos alimenta. nos restaura, nos alimenta. E não estou falando só de pão. E não é só de pão. E ele diz aqui no 13, né? Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Então, ele serviu da mesma forma que havia servido, né? Na última ceia. Quando geralmente, por vezes, a gente vai ao lugar de encontro, Fabiana, nessa situação em que a gente se encontra, a gente chega por muitas vezes nesse lugar de encontro. Cansados, envergonhados, deprimidos, vazios, muitas vezes fracassados. Mas Jesus nos convida à mesa. Venham comer. E o que é que representa a mesa, né? O que é a mesa? Pedro sabia tanto que aquele lugar... Eu vou até ter que voltar agora porque me lembrei de algo. Pedro sabia tanto que aquele lugar era o lugar de encontro, que quando João, o apóstolo que Jesus amava, diz, é o mestre que está ali, é o Senhor. Sim. Perdi isso. Pedro, ele coloca a capa
pula no mar e ele nada 90 metros para encontrar com o Senhor. Para mim fica claro que assim, eu tava só esperando ele chegar. Eu tava só esperando esse Eu momento. vim para cá, mas eu só tava esperando ele chegar. Quando Pedro diz, eu vou pescar, ele não chama... Ele diz, eu vou pescar. Eu vou pescar. Eu preciso voltar ao meu lugar de encontro com ele. E ele simplesmente, quando João diz, Jesus está ali, ele pula, ele não quer saber, ele simplesmente pula, ele nada 90 metros para encontrar com Jesus. Porque ele sabia desse lugar do encontro. Ele sabia quem estaria no lugar do encontro. E aí, Cristo sempre nos surpreende. Porque é no lugar do encontro que ele prepara uma mesa. E a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é lugar de amor, a mesa é um lugar... E registre, Rodrigo, que assim, hoje a gente tem, né, esse conceito da importância da mesa e do que significa a mesa, do que significa estar à mesa. Mas naquela época os símbolos ainda eram mais fortes, né? Eu acho que essa questão simbólica ainda era mais forte. Se a gente parar para pensar, o ministério de Cristo ele foi muito marcado pela mesa. Né? Quando ele chama Mateus, ele vai para a mesa. Quando ele chama Zaqueu ali, ele vai para a mesa com Zaqueu. Quando Maria vai ungir o Senhor, está sentado à mesa. Quando Jesus estava para ser entregue, ele escolheu a mesa. Foi a mesa que ele disse, fazer isto em memória de mim. É mesa. E quando lá em Atos, os apóstolos faziam o quê? Dividiam o pão, a mesa. E quando Jesus voltou ressurreto, que eu fico pensando assim, cara... Foi pra mesa. E quando lá em Emaús, aqueles dois apóstolos, aqueles discípulos vinham e se queixando de Jesus, frustrados porque Jesus não é o Messias, porque não destronou lá Roma e tal. E foi aonde que ele se revelou? Na mesa. Um pastor que a gente gosta, ele falou uma vez uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, Jesus podia ter voltado, né, na ressurreição, e podia ter aparecido onde? Se a gente fosse pensar, né, no centro de Jerusalém, com anjos tocando trombeta, aquela coisa assim maravilhosa, ressuscitei, olha só. Não, ele escolheu estar em comunhão com duas pessoas à mesa, se revelando na mesa. Então a mesa é um lugar de comunhão, de perdão e de restauração. Me lembrei até de um texto, Rodrigo, que também fala sobre ceia, mesa, né? Que é um texto bem conhecido de Apocalipse 3:20, nem vou abrir. Eis que estou à porta e bato, e se você abrir, entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. E assim... E é um texto que se refere à igreja de Laodiceia, que Cristo está dizendo que está a ponto de vomitá-la. E tipo assim, ou seja, ela vinha carregando um peso de tudo isso, mas mesmo assim, ele ama tanto. Se você se voltar, e se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e ceiar com você. E essa ideia de ceia é o quê? Essa ideia da intimidade, do dia a dia, como a gente já falou aqui, né? Do perdão, da comunhão, tem da lugar de maior intimidade na nossa casa do que a pessoa sentar na mesa da cozinha para tomar um cafezinho no final da tarde. Tem algo mais familiar, mais íntimo do que isso. Algo que a nossa sociedade até tem perdido, né? Infelizmente, a ideia dessa simbologia, a importância dessa simbologia de estarmos juntos à mesa como família, algo que a gente, por exemplo, aqui na nossa casa, a gente tem tentado não abrir mão disso, fazer as 3 refeições todos sentados à mesa, sem distrações, compartilhando a nossa vida, né? Porque Ninguém pega em celular. Ninguém pega em celular. E, enfim, é o momento, no caso nós 4, e é nosso momento e de a gente compartilhar. E exatamente, essa vivência, crescer juntos, orarmos. Aumentar a intimidade. Nada de cada um no seu cômodo comendo. Não existe isso, não existe televisão. E o Cristo que te encontra na queda é o mesmo que te convida à mesa. Amém. O que Cristo instituiu antes da morte, para a gente continuar fazendo, foi mesa, comunhão. E ele não abre mão de ter comunhão conosco, Fábio. Sim, eu tô pegando agora o que você falou, né? Antes dele partir, uma coisa que ele institucionalizou foi a ceia. Exato. E a ceia é na mesa. Ok, eu vou embora. Mas vocês não precisam fazer a cruz de novo, tá? Não é para repetir a cruz para lembrar de mim. Tudo bem. Tudo bem. Ó, não precisa...
O que eu quero que vocês façam, Repitam. repitam. A mesa. E todas as vezes que comerem desse pão, que beberem desse cálice, sentado à mesa aqui, A mesa e o partir do pão, né? é a mesa e o partir do pão, cara, porque não tinha nada que significasse mais ele do que a mesa. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, o lugar de encontro, no lugar de encontro, a gente encontra uma mesa posta pelo Senhor, que quer comunhão, porque na mesa há amor, na mesa há perdão, mas na mesa há restauração. E aí quando Cristo vai, olha para Pedro e diz, depois de ceiar, depois de comer, depois de servir, depois de amar, aí Cristo diz, ei, vamos ser restaurados? E ele faz isso na presença dos outros, né? Na presença dos apóstolos, dos outros apóstolos que estavam lá. Jesus trata o coração ferido de Pedro. E a restauração pública, assim como quando ele falou na frente dos demais, porque Pedro ele foi muito, né, Pedro foi bastante Pedro, né? naquele momento da ceia, quando Jesus vai falar assim, naquele momento da ceia, quando Jesus estava para ser entregue, e ele fala disso, e aí Pedro diz, Senhor, eu morrerei contigo. Ele declara da frente de todos. Aí Jesus vai e diz, ainda hoje você me negará 3 vezes. Foi de público tudo isso, né? E quando Pedro nega Jesus ali, ele sai tão arrasado, tão destruído emocionalmente, e os demais sabiam disso. Então essa restauração Também tinha tinha que ser pública. Porque Jesus sabe o que a gente precisa, né? Todos Ele os sabe o que a gente detalhes. precisa. Jesus Todos ele os detalhes. sabia o que fazer. 3 perguntas que ecoam com as 3 negações, né? Não para expor Pedro, não para humilhar Pedro, não era o objetivo. Jesus não fazia Mas é isso. como se assim, ele se sentia... eu neguei o Senhor 3 vezes. Então, era como se assim, cara, foi muito grave o que eu fiz, né? Então, a restauração para ele, o que ele precisava sentir, tinha que ser também assim, muito, né? Então, Jesus sabia o que ele precisava. E cada resposta daquela de Pedro, ela apaga o peso da queda e reafirma, né, a missão de Pedro. E quando Cristo diz assim, apacenta as minhas ovelhas, ele está simplesmente olhando para Pedro dizendo, Pedro, eu tenho algo muito grande na tua vida. Pedro, eu tenho algo muito grande, eu já tinha te dito. E agora eu estou reafirmando. Toma conta das minhas ovelhas, toma conta desse povo. O chamado não depende de perfeição. O fracasso não nos desqualifica quando simplesmente nós nos arrependemos. O que nos habilita é o amor por Cristo. E aí, quando eu olho para esse texto, e eu sou tão impactado, porque fala tanto ao meu coração, porque é isso que nós temos vivido nos últimos tempos, né? Um distanciamento, um peso carregado, um esmorecimento de fé, um esquecimento de propósito, mas quando do retorno ao lugar de encontro, nós experimentamos a mesa do Senhor, e essa mesa da comunhão, do amor, do perdão e da restauração. Amém. E que assim como o Senhor fez na vida de Pedro, fez na nossa vida, que Ele possa fazer na tua vida. Esse mesmo Jesus está vivo hoje. E o Espírito dele está conosco. Ele fala ao nosso coração. E essa palavra é para... Espero que encontre também o seu coração. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.